Boa noite a todos, boa noite a todas. É com mais uma alegria que nós estamos retornando o nosso trabalho de estudo, de reflexão, Jesus em nossas vidas. E aí a gente tem duas feras aí. A gente tem a Cris Mascarenha, da Federação Espírita Pernambucana. A gente tem a Brenda também, Vieira, de lá de Sergipe, Aracaju, a Cris daqui de Recife. E para mim, meninas, é uma alegria em poder estar com vocês e poder dividir a telinha com vocês, e principalmente esse mês tão especial que é o Dia das Mães, Dia das Mulheres, né? Que é todos os dias. E, enfim, e a temática que eu sou apaixonado por essa temática, né? Quando a Cris apresenta, todas as vezes, quando eu posso, eu assisto, e eu sei que nunca são as mesmas o diálogo, porque a espiritualidade atende de acordo com as necessidades. Mas boa noite, Cris. Boa noite, Rinaldo. Obrigada pelo convite. É um tema que realmente sempre é diferente, sempre é emocionante, sempre parece que é a primeira vez, né? Eu não sei se é porque toca diretamente por ser mulher, mas são mulheres incríveis, anônimas, né? Durante todos esses, antes do Cristo, inclusive. Então, estar aqui com você, uma pessoa que apesar de ser homem, não era para existir essa palavra, apesar de ser homem, né? Mas você sendo homem, tá junto, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, assim, não existe Dia das Mulheres, não existe Dia das Mães sem um homem. Né? Então é parceria, tem que estar junto. É isso mesmo, tem que estar aqui misturado, homem e mulher, não é, Blanda? Boa noite, Blanda, boa noite a todos que estão aqui conosco já, nos acompanhando. Vamos ter uma noite de belas reflexões, se Deus quiser. Obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos. A priori, a início, nós queremos dizer o quanto somos gratas pela caridade do convite, para estar aqui com esses dois maravilhosos, o Rinaldo e a Cris. E a Cris tem toda a razão, esse é um tema que nos emociona bastante, talvez porque nos sintamos diretamente impactados, né? E o Rinaldo é bem-vindo ao nosso diálogo, à nossa conversa, porque o Cristo fala de igualdade, e todos nós podemos lutar por igualdade. Não precisamos necessariamente fazer parte de algum grupo ou minoria para lutar pela igualdade daquele grupo. Basta que o nosso coração esteja cheio da misericórdia do Cristo. Com ele nós aprendemos a tratar a todos como iguais. Então, Rinaldo, você é mais do que bem-vindo a essa conversa. Mas, como eu já disse, estamos aqui como aprendizes ávidos e sequiosos, de aprender, de absorver. Eu vim aqui, ó, a esponjinha de Sergipe, que veio assim, ó, absorver tudo que vocês têm para oferecer e, quem sabe, trazer alguma coisinha para acrescentar. Para nós a alegria, eu amo esse trabalho e assim, falar das mulheres eu defendo muito. Eu sempre digo, na próxima encarnação, se for para o meu melhoramento, quero vir feminino. Já falei para José da Arimateia, que é o meu anjo da guarda, meu guia de tarefa, meu amigo espiritual, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa dinâmica, que os espíritos revestem esse corpo feminino, não é para todo mundo. E descortinar aquelas mulheres que encararam os desafios à época de Jesus não é fácil. Hoje a gente vive os desafios menos, mas ainda existe. Pelos nossos atrasos, ainda que estamos na barbárie ainda. Né? Eu acho que ainda as pessoas não despertaram. Mas, antes de tudo, antes de a gente passar a palavra para vocês duas, a gente vai conectar o coração de Jesus. Agradecer a presença da Maria Gabriela, da Márcia, de tantos outros que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar. Né? Como diz um radialista aqui de Recife, bom dia, boa tarde e boa noite. Porque alguém irá assistir após esse nosso encontro
com certeza, essa live irá se identificar com a mensagem edificante do Evangelho de Jesus aos nossos corações. Vamos agora nos conectarmos a Ele e rogar a Ele as bênçãos divinas para que possa inspirar vocês dois e a todos aqueles que estão conectados conosco. Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer por essa oportunidade de poder estar conectados, nossos corações, até o Teu, Mestre. Ilumina toda a humanidade, abrando os corações daqueles que ainda não te conhecem. Porque, como disse o nosso irmão Gesiel, agora na circuncisão chamado Estevão, disse, já nos confis da sua partida para o mundo dos espíritos, onde ele falara aos ouvidos da sua irmã Abigail. Irmã, mana, da mesma forma que ele defende a Torá, quando ele conheceu o coração de Jesus, defenderá também. Pois é nessa certeza, Senhor, que quando aqueles que ainda não te conhecem, ou aqueles que ainda não praticam a lei do amor, de justiça e caridade, quando eles te conhecerem, eles irão poder divulgar, vivenciar a tua doutrina. Ilumina nossa irmã Cris, ilumina nossa irmã Branda, ilumina os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão nos seus lares. Acalenta, alivia e consola aos corações daqueles que perderam seus entes queridos. E, em particularmente, todas as famílias que perderam as suas mães. Aquela que era a âncora do seu lar, o esteio de cada um daqueles. Ô, Mestre, nós não temos o poder de consolar os corações, mas nós sabemos que Tu pode consolar os corações de cada uma dessas pessoas. Que Tuas bênçãos divinas recaem sobre todos nós. E que Jesus nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Bem, Cris, é contigo. Vamos lá, vamos começar, né, as nossas reflexões. Eu quero começar com o Livro dos Espíritos, né, que lá tem um capítulo da Lei de Igualdade, é o capítulo 9, que fala dos direitos, né, do homem e da mulher. E a questão 817, desculpa, diz o seguinte, Kardec pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A espiritualidade responde com outra pergunta, como a dizer assim, pensa direito no que você perguntou, reflete, né? Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente leva o outro a refletir. É aquela metodologia de Sócrates, né? Maiêutica, socrática, que Jesus também usava, né? Em vez de dar resposta, porque vem ou imposta, ou a pessoa não se engaja, deixa a pessoa pensar, né? E aí a espiritualidade amiga pergunta o seguinte, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, é meio assim, acabou a live. Né? Porque isso aqui, não é isso, Rinaldo? Isso aqui diz tudo. Isso aqui já está respondido. Mas aí a gente vai elaborar um pouquinho, vai conversar, né? A Joana de Ângeles, ela traz no livro dela, Encontro com a Paz, no capítulo 4, ela faz um comentário que vai dar o início para a gente fazer uma geral, histórica, né, nesse tempo todo, a situação das mulheres. Ela começa dizendo o seguinte, o machismo remonta à tradição mosaica a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador na condição de pai instável, alimentando essa construção arquetípica na pessoa de Adão, de quem fora retirada uma vértebra para produzir a mulher, mantendo-a como parte do seu corpo, tornando-a submissa em face de pertencer-lhe desde a origem, né? Então, a gente sabe que Adão e Eva é uma parábola. E aí, a gente sabe também que Deus não era ligado a uma figura masculina, era aquele que emanava apenas. No próprio livro do Espírito, a primeira pergunta, né? Quando a gente lê, o que é Deus? Não fala quem é Deus, né? Quem é, mas o que é. Bem interessante, assim, essa maneira como ele coloca, né? E isso gerou um prejuízo para a sociedade,
para o mundo. Os antropólogos dizem o seguinte, que o homem e a mulher, eles já viveram em comunhão, já viveram em harmonia. Era um período em que a mulher, ela não era aquela que ditava, mas ela tinha uma autoridade. Ela não dominava, mas ela tinha uma autoridade. E cabia a ela esse compartilhamento, especialmente do alimento. Então, foi uma época curta, do matriarcado, mas uma época de paz, tranquila, não tinha briga, todo mundo estava alimentado, todo mundo estava tranquilo, todo mundo estava feliz. Quando o homem começa a conquistar terra, acumular mantimento, aí começam as guerras. Aí começa tudo, eles começam o domínio e começa tudo a girar em torno do homem. Ele começa a definir aquela humanidade, né? Aquele olhar através dele, simplesmente. Então, nós vemos até Faraó, mulher, no Egito, que se vestiu como homem, para poder ser aceita. Coisa que, não até muito tempo atrás, a gente via também. Quando as mulheres saíram para o mercado de trabalho, a gente usava o quê? Terninho, até gravata. Teve uma moda que eu lembro que era até gravata, né? Que usava calça comprida, normalmente roupas pretas. E outra coisa, a moda era ditada por homens. Normalmente os estilistas eram homens. Olha que coisa interessante. Então isso fala da mulher realmente não ter voz, de tudo ser decidido para ela, né? Dela ser silenciada. E aí vem outras figuras como Pandora, na Grécia, trazendo aquela questão da mulher ser perigosa, de ser astuta, porque já que não tinha força, ela ia pela inteligência, né? Ela ia pela astúcia, já que ela não podia com o homem. Na Idade Média também, assim, foi um verdadeiro genocídio, né? Eles perseguiram, elas eram mortas como bruxas, até parteiras. Se elas tivessem qualquer dom da mediunidade, então, nem se fala. Eram bruxas e eram exterminadas, né? Aí lá pelo Renascimento, lá pelo, acho que no Renascimento, aí começa mais a mulher a se expressar naquela questão mais humanista, ela escrever sobre ela mesma. Ela começa a ter um pouco mais de autonomia. Aí no século XIX vem o Livro dos Espíritos dizer que homem e mulher perante Deus são iguais, porque o espírito não tem sexo. Nós encarnamos alternadamente, como homens, como mulheres, de acordo com a necessidade de aprendizado. Se eu sou uma pessoa muito rígida, eu vou ter mais umas encarnações como mulher para ficar mais flexível, mais suave, e vice-versa, porque a mulher também tem o que aprender da personalidade do homem, uma assertividade, porque, olha só, uma agressividade, tem um limiar aí. A agressividade, de acordo com como você direciona, ela é muito importante, ela lhe dá ímpeto, ela lhe dá vontade, ela lhe direciona, né? Ela dá um dinamismo na sua vida. Se você exagerar, você pode sair realmente aí agredindo pessoas, sendo violenta, mas se você usar de uma maneira boa, ela vai lhe ajudar muito. Então, tudo é a dosagem. A ideia é a gente chegar nesse equilíbrio, né? Então, Oi, pode falar. Nessa questão que você traz do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai fazer uma abordagem muito interessante, não sei se vocês já leram, não sei se a Branda vai tocar, ou você, que está na Revista Espírita, né? De 1866. E o primeiro capítulo é Há Espírito na Mulher? Ou alguns dizem, a mulher tem alma? Porque era uma das questões muito discutidas no século XIX, diante da reivindicação que as mulheres tomaram. E o que você traz, isso é muito atual, porque a mulher era opressora dos homens, e os homens achavam que ela não tinha espírito, que ela era criada feito máquina, que ela tinha toda aquela questão da assertiva, da realização das tarefas, que não tinha limite para começar nem para terminar, né? E aí Kardec ele traz 2,5 páginas, ou seja, ele traz a primeira página, ele traz todo o pensamento machista,
todo o pensamento do homem do século XIX atemporal, os dias atuais. E depois ele vai discorrer essa questão do espírito, da necessidade. E aí, gente, olha, Kardec, nesse mesmo lição, Kardec vai entender, ele não diz porque a linguagem da homoafetiva ele atual, mas Kardec vai entender os comportamentos que algumas mulheres tinham como se fosse um homem e alguns comportamentos que alguns homens tinham como se fosse mulher, né? Daí a gente vê Kardec fazendo uma abordagem, como você traz com muita propriedade, Cris, discorrendo para nós, porque nós espíritas desconhecemos, José Herculano Pires diz que o espiritismo é uma doutrina, uma filosofia ainda desconhecida de todos nós espíritas. E quando você traz isso me faz refletir, porque a gente já fez um trabalho nessa questão, e aí a gente vê o cuidado que Kardec teve, né? Não é à toa que ele questionou os espíritos sobre a igualdade do homem e da mulher. Só que ainda, infelizmente, a gente vai demorar um pouquinho ao homem ou ao espírito, né, entender essas questões. É verdade, Sim. perfeito, é isso mesmo. E na época de Jesus, por exemplo, o testemunho da mulher, que era uma exceção, se qualquer escravo, não também diminuindo a condição do escravo, também é outro espírito, mas ela não, o escravo, ele se chegasse, ele derrubava o testemunho da mulher. A mulher realmente era a última das criaturas. Se nesse ponto nós pudermos fazer uma leve interferência, achamos que a fala de ambos foi bastante bem colocada, tanto da Cris nesse início, quanto do Rinaldo. Nós aprendemos aqui com o Espiritismo, e agora a gente vai ser bem didáticozinho, que nós surgimos como princípio inteligente, simples e ignorante. Veja, princípio inteligente não existe feminino ou negativo, ou masculino. Existe o princípio inteligente simples e ignorante, passa por toda a evolução mineral, vegetal, animal, até a humanoide. E nos foi explicado que nós precisamos desenvolver habilidades múltiplas. O espírito puro, ele ama profundamente e, ao mesmo tempo, ele tem a força e a proteção. Ele consegue fazer os dois, ele tem um equilíbrio. Podemos até trazer aqui o yin e o yang, que a gente vê nas culturas orientais. E para isso nós precisamos ter o aprendizado e o desenvolvimento no feminino e no masculino. Na origem, como a Cris falou, nós tivemos períodos matriarcais. Por quê? Porque a mulher nutre. Silenciosamente ela nutre, seja de amor, seja de palavras, seja de afeto. Ela nutre, ela quem serve a comida. O homem pode até ir à caça, mas quem prepara, quem compartilha de forma igual, equânime entre os seus, é a mulher. Por isso nós tivemos esse período matriarcal. Todavia, percebam, nós vivemos em corpos físicos extremamente materiais e extremamente sensoriais. Então, nós tivemos no nosso princípio, vou chamar de hábito, não sei se é o termo correto, mas no princípio nós nos deixamos chocar ou nos deixamos, digamos assim, perceber com maior intensidade aquilo que move os sentidos. E veja, um compartilhamento silencioso de refeição de forma equânime não chama tanto atenção quanto o heroísmo do homem que sai à caça, que enfrenta os perigos, que enfrenta os animais selvagens para trazer o pão para casa. E a partir daí, nós passamos a pesar a coragem, entre aspas, e a força muito mais do que o amor e o acolhimento. Passamos então a viver o patriarcado, porque é o reino da força sobrepujando o outro, aquele que nós consideramos mais fracos. E isso é muito interessante. E também nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos que a Cris nos trouxe, que fala sobre a lei de igualdade, existe uma questão, né, que nós até já havíamos comentado anteriormente, e que
Kardec questiona: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Veja, força e fraco. Nós damos mais importância ao poder material do que à força que, por exemplo, uma palavra ou um colo de mãe pode trazer, que não tem, é incomensurável. Nós podemos lembrar aqui, pedimos mais uma vez licença para trazer, que os exemplos vão pulando assim na mente da gente, mas no livro, acredito que seja Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que inicia por uma prece de uma menina, Clarencio, veja, Clarencio, ministro de nosso lar, está fazendo o auxílio a Odila, uma mãe que está obsediando a madrasta, que ela responsabiliza pela perda de seu filho, que faleceu por conta da invigilância da madrasta. E aí, naquele momento, chegou a hora de socorrer Odila, aquela mãe revoltada, obsediando pela morte do seu filho, aquela mulher, com o coração extremamente ferido, pois o seu lar para ela foi tomado por outra pessoa, seus filhos foram tomados, seu marido foi tomado, e Clarencio, ministro, grande inteligência, um poder que não podemos nem medir, mas ele vira para André Luiz e diz: nesse momento, André, eu não posso fazer nada. Precisamos chamar outra pessoa, porque nem sempre a inteligência ela pode esclarecer a mente, mas só o amor pode salvar. E nesse momento, quem é que Clarencio chama? Ele chama Clara. Clara é um espírito que podemos dizer anônimo. Quem é Clara? Quem sabe quem é Clara? Clara não é ninguém, mas com a força do amor, por mais frágil que ela parecesse, por mais que não tivesse um poder hierárquico igual ao de Clarencio, mas Clara, em sua simplicidade, teve a força do amor e ela socorreu Odila. Ela foi quem resgatou aquele coração de mãe em necessidade. Então, veja, nós infelizmente invertemos os valores e tiramos do amor a força que ele tem. E aí, nessa questão, Kardec está perguntando com os olhos humanos, a força masculina que sobrepuja a força feminina. E aí a resposta dos espíritos é maravilhosa. Eles dizem o seguinte: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. E isso é uma reflexão que eu acho extremamente importante para esse tema da noite de hoje, as mulheres e o evangelho, né? Essa era a nossa leve interferência. Linda. Essa parte é como se dissesse assim, olha, mesmo que você ache que ela é indefesa, que ela é mais fraca, que ela não pode, até por isso você deve proteger, você deve cuidar, você deve tomar conta, né? Porque a questão aí tem a questão, algumas limitações físicas, porque nós temos uma missão com a maternidade, que o corpo se desenvolve de uma maneira diferente, né? E uma coisa que eu queria trazer também é que, às vezes, o que é que acontece? A gente passa muitas encarnações como mulher, né? Aí vem numa outra como homem, precisa de uma adaptação, de um aprendizado. A gente vem com aqueles costumes, com aqueles hábitos. É como se a gente viesse de uma viagem de um país distante, passasse muito tempo e vem com sotaque. Chega com sotaque no seu país, né? Então, isso é natural. O fato do homem, às vezes, ser um pouco feminino, ou a mulher ser mais rude, não tem nada a ver com a opção, com a condição da pessoa também, né? Porque tem esses tipos de julgamento, às vezes, né? Essa pergunta, assim, de Kardec é maravilhosa e a resposta é incrível, realmente, né? Tem uma outra resposta dos Espíritos também que me encanta muito. Resposta. Segura aí, Cris. Seguro. Para essas duas respostas que vocês trouxeram do questionamento de Kardec, só um coração sensível poderia responder isso. Foi um espírito feminino, foi um espírito masculino que respondeu, porque a gente não sabe que é a falange da equipe de Jesus da Espírito da Verdade. Sim. Como o Brenda trouxe com muita propriedade e você, para os espíritos, o que é o sexo, né? Que não existe. É sentimento, é amor, é afabilidade.
E aí a gente vê nessas duas respostas que Cristo trouxe na questão primeiro e que a Branda trouxe também, duas respostas interessantes. E com certeza pode ter sido dos espíritos mais leve, sutil, suave, que só tem amor. E é isso que a gente precisa levantar a bandeira, né? Eu sou homem, a gente precisa ter outros olhares para as mulheres, o sentimento de inteligência, né? de pessoa que acolhe, ama, auxilia, ajuda, ampara, né? Porque, olha só, o que não seria de nós, homens, se não fosse as mulheres? Será que nós estaríamos encarnados? Depende, Deus precisa da também. mulher, né? Confiou a mulher isso, essa sublime tarefa, né, de Deus. É interessante, viu, isso que você falou, porque é incrível como o homem se tornou um padrão, então até nós mulheres começamos a achar que era importante para ser aceitas, né, ter essa agressividade, ter essa impetuosidade, e às vezes um exagero, né, um exagero sem necessidade, realmente. Por conta disso que Blanda falou antes, né, por conta da questão que ela colocou, foi se impondo esse padrão, e a gente também foi aderindo a isso, né? Mas só que o que é que acontece? Fica faltando mais sentimento, fica mais razão e menos sentimento. E o que é que o mundo mais precisa hoje? Precisa muito de sentimento. Já tem muito conhecimento também, e a gente precisa de sentimento, precisa de amor, né? Para não correr o risco do que vem aqui na pergunta 822, na resposta dos Espíritos, do Livro dos Espíritos também, quando diz a lei humana pode ser, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Então a gente não vai retroagir, mas a gente vai estagnar, né? Então a gente precisa avançar. Então a gente está nesse período de avançar no sentimento, nessa transição aí que está chegando, né? Sim. Isso é muito bem colocado, Cris, que você está trazendo, porque essa questão da igualdade, ela é complexa. Primeiro, nós percebemos que, na posição que nós estávamos, sendo subjugadas, não havia voz. Mesmo dentro de casa, não existia voz. Eu me lembro, quando eu era mais nova, que quando a gente era criança, a nossa mãe chegava e dizia, se a gente aprontava e dizia, quando seu pai chegar em casa, veja, a autoridade ainda era do pai, mas quem estava ali durante o dia, quem via, quem compreendia era a mãe. Mais uma vez, a gente colocando a força acima do amor. E como nós fomos percebendo que já não estava, do jeito que as coisas estavam, elas já não podiam ficar. Porque, como nós sabemos, a vida é progresso. A lei de progresso move tudo. E quando nós estamos há muito tempo acomodados, o Cristo, né, como nosso governador, ele começa a fazer o chão tremer. Esses terremotos vêm para modificar. Então vieram aqueles movimentos em que começou a ebulir, foi realmente uma ebulição. Acho que a gente guardou ali aquela emoção feminina foi guardada, aquela repressão, aquela dor foi guardada por tanto tempo que nós ebulimos. Do século XIX em diante, nós passamos as revoluções, exigimos o direito ao voto. Por que nós somos governadas por leis que nós não ajudamos a escolher? Por que nós não podemos ser eleitas também? E essa questão da igualdade, ela é interessante, por quê? Porque muitas vezes, como você disse, a gente teve que se colocar na mesma posição que o homem para poder ser ouvida, para poder tentar. Então, às vezes, a gente tenta levar um pouco do feminino, mas ele não é aceito. Então, por exemplo, se um homem ele é assertivo, se um homem é decidido, ele é um grande empresário, ele é um homem, ele é um líder. Se uma mulher é decidida e ela é obstinada, esta mulher é agressiva, ela é histérica, ela não sabe. Veja, percebe como nós somos menosprezadas, mesmo quando nós temos capacidade, condição e conhecimento, nós somos menosprezadas. Perceba que muitas vezes... pode falar, Reinaldo. Deixa eu trazer um exemplo desse que você está trazendo.
A Marisa, né? A Luísa, né? Do Atacadão, Luísa. Magazine Luísa. Maravilhosa, Uma das maiores Luísa. empresárias que a gente tem no Brasil. Não tem Conheci outra igual a ela, pessoalmente, não. ela é uma mulher incrível. Ela é E fantástica. ela Sim, consegue trazer, ela conseguiu se colocar no universo masculino, mas veja, a Luísa Trajano, ela trouxe o feminino para o universo masculino, ela é uma exceção, ela está trazendo o novo, ela está vindo da novidade. Mas se nós olharmos para 10 anos atrás, eu não vou colocar nem tanto assim, 10 anos atrás, não haviam mulheres em lideranças porque elas não eram consideradas hábeis para a liderança. E, na verdade, a gente tem que entender que o papel feminino consegue liderar tão bem quanto o masculino se lhe abrirem espaço, se lhe permitirem ser ouvida. É porque a gente, por exemplo, se tem uma roda de conversa, a mulher ela é interrompida mais do que o homem. Parecem coisas tolas, mas nós somos ainda oprimidas nos detalhes. É nos detalhes. Se formos prestar atenção, os grandes nomes, vamos aqui para a doutrina espírita, vamos entrar aqui no nosso universo evangélico. Quantos nomes de palestrantes femininas nós conhecemos ou nós ouvimos? Se nós formos contar nos dedos, nós conhecemos mais palestrantes masculinos de renome do que palestrantes femininas. Por quê? Por que existe isso? Veja, a gente geralmente se abre mais para ouvir um palestrante masculino do que um feminino. Vocês já pararam para prestar atenção nesses detalhes? Como isso é interessante? Inclusive, Blanda, saiu uma pesquisa, Pesquisa Nacional de Pessoas Espíritas, alguma coisa assim. O nome é PNP 21, 2021, é a 7ª edição. E nessa pesquisa fala o seguinte, que no espiritismo, 66% são mulheres. E na liderança, como diretoras, vice-presidentes das casas espíritas, das federativas, são 46%. Então, veja que está desproporcional, né? Nas tribunas, como você falou, do mesmo jeito, né? E isso que você falou é uma coisa sutil, realmente, mas é um fenômeno que tem um nome, inclusive. Tem o menterrupting, que é justamente o homem interrompe a fala da mulher. Desconsidera e interrompe. Ou seja, ele está dizendo ali, olha, com a mulher eu não preciso nem ser educado, porque é falta de educação até, né? Porque ele não interrompe a fala do homem. E um outro fenômeno é o mansplaining, que é o quê? Você termina de falar, ele explica tudo que você já disse. Como quem diz assim, ou quer chancelar, né, para ter validade, ou então, não conseguiu se expressar alguma coisa. Isso é irritante, realmente. Isso acontece, gente, não é só no mundo empresarial, é uma estatística, é um fenômeno que foi detectado no mundo empresarial, mas que acontece na casa, na escola, na instituição religiosa, em qualquer lugar. Então, a gente mesmo tem que estar atenta para ir chamando a atenção do homem para essa questão. Eu estava brincando no início, dizendo a importância do homem estar aqui, mas não existe realmente Dia das Mulheres, Dia das Mães, sem um homem. Né? A gente se reúne para comemorar um 8 de março, que tem muito a conquistar, tem que comemorar, mas tem muito o que conquistar ainda, e reúne só mulher. Sim, cadê a outra parte? Cadê o homem? Para escutar o que a gente, né? Aí eu vou chegar em Jesus, que Emmanuel tanto fala no capítulo da a mulher ante o Cristo, né? Da religião dos espíritos, quando ele diz que, acontecendo isso, que lembre da época de Jesus. E ele diz assim, ó, tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, as mulheres, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. E aí vem Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, e diz que Jesus foi o libertador das mulheres. Por que será? Né? Vamos entrar por aí? Vamos sim, Cris. Vamos sim. Vamos agora adentrar um pouco dessa seara do Evangelho do Espiritual e vamos trazer então a fala de Jesus. Vamos trazer aqui a fala do Cristo no livro Boa Nova, no capítulo 22, que se chama A Mulher e a Ressurreição. E, gente, esse capítulo, ele é maravilhoso. Por quê? Antes da gente ler o pedacinho para a gente começar a discutir, é interessante. Esse capítulo se inicia com Jesus e Pedro, nosso querido Simão Pedro, nossa pedra.
Pedro, aquele pescador rude, aquele homem honesto, trabalhador, mas com a mente ainda muito fechada, nos princípios da religião judaica, né, das leis mosaicas. Então, ele ainda trazia muito aquela condição de que mulher é um ser inferior, mulher não merece estar nas posições de fala. E ele estava encucado com Cristo, ele estava bastante encucado com Cristo, Simão, e ele estava remoendo seus pensamentos no barco enquanto atravessava o lago com o Cristo. E aí, Jesus, sempre em sintonia com as suas criaturas, com seus irmãos, sentiu que a mente de Pedro fervilhava e questiona a Simão o que estava acontecendo. E Simão diz o seguinte, veja, ele ficou ali remoendo, mas disse assim, entretanto, Senhor, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. E olha o julgamento. Porque, veja, nós dizemos o seguinte, o Senhor está acolhendo as mulheres de má vida, mas agora Blanda questiona, e os homens de má vida? Porque não haveriam mulheres de má vida se os homens de má vida não estivessem lá. E Jesus os acolhia na pregação, por que não acolher as mulheres? Mas vamos continuar. E o Jesus, gente, Jesus com a sua simplicidade, sempre na amorosidade, ele traz uma resposta que eu acho que pode ser o fermento da nossa conversa na noite de hoje. E ele diz o seguinte, quando ele questiona, porque Simão pergunta a Cristo se as mulheres e os homens são iguais. E o Cristo responde, um e outro são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Lembremos da irmã Clara e de Clarencio, lembremos de Maria de Nazaré, lembremos de Lívia, a esposa de Públio Lentulus, não é verdade? Que por muito nós sabemos, Abigail e nosso querido Paulo, não é verdade? Lembremos a destes mãe nomes. inclusive até tiram De André Luiz. Dizem assim, que em todos esses livros, essas literaturas, né, sempre a mulher está no nível, sempre quando desencarna, a mulher está num nível superior, que aí o homem tem que, o Emmanuel, né, ele tinha umas tarefas a cumprir para poder ter direito a encontrar com Lívia, né, durante algumas horas. Eu queria só trazer um comentário aqui de Maria Gabriela, nossa querida Gabi, ela está dizendo assim, eu estava pensando sobre isso nesse exato momento, apenas após a pandemia, que tive acesso a grandes mentes femininas do Espiritismo. Olha aí, que legal, tá vendo? E que graças a Deus, antes tarde do que nunca, essas mentes femininas sendo reconhecidas. Mas isso realmente é interessante. O Rossandro Klinge, ele costuma brincar, quando ele faz a palestra para casais, ele diz, olha, prestem atenção, viu? Porque, olha, Emmanuel sofreu no umbral, André Luiz sofreu, todo mundo sofreu, e as mulheres tudo lá, olha. Abigail vinha do lado do Cristo. Veja, lembrem-se disso, a mãe de André Luiz, apesar de ser uma dona de casa, entre aspas, anônima, vivia em uma colocação, uma colônia espiritual muito acima de nosso lar, onde André Luiz foi acolhido por misericórdia e compaixão de corações amigos que intercederam por ele, né? Mas vamos continuar, o Cristo continua. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles
são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Vejam que coisa linda, porque Jesus diz assim, que muitas vezes os guerreiros são glorificados, mas só aqueles cadáveres que caíram fazem silêncio o suficiente para que a voz de Deus seja ouvida. E aqui, a opressão das mulheres, por que é que Emmanuel diz que elas é que tinham um coração mais fiel? É porque somente os oprimidos, os caídos, conseguem fazer silêncio o suficiente para ouvir a voz de Deus. Os poderosos estão tão cegos no seu orgulho que fazem barulho demais na cabeça deles e a palavra de Deus não é ouvida, né? Olha, o Jefferson Santos está dizendo o seguinte: sempre tive uma convicção comigo que para reencarnar como mulher tem que ter muita coragem e sentimentos nobres. É um aprendizado, né? A gente sabe que, de uma forma geral, é um espírito que vem preparado já para uma maternidade. E quando a gente fala maternidade, que está chegando aí o Dia das Mães, inclusive, a gente fala de uma maternidade não só do corpo, né? Quando a mulher é mãe, os filhos das outras mulheres, das outras mães, são filhos dela também. Então, o mundo muda com o esforço da mãe quando quer que haja um futuro melhor para o seu filho e o filho de outras mães. A gente lembra da Praça de Maio lá na Argentina, que aquelas mães se reúnem naquelas praças pelos filhos de todas as mães, né? Então a mulher tem isso, a mulher tem esse diferencial de amar incondicionalmente, e por muitos, não só aquele que gerou. E aí isso é pontuado muitas vezes no Evangelho, com a própria Maria Madalena, né, que Jesus, o encontro deles é muito lindo, porque ela é uma autoestima muito baixa, Maria Madalena, quando ela chega na casa de Simão Pedro, que vê aquele homem belo, né, aquela beleza peregrina, né, diz até assim, ela fica encantada, e ela diz, Rabone, ele diz, Maria, olha que reencontro. Ela já fala, mestrezinho, Rabone é mestrezinho, como? Né? Era aquele primeiro encontro ali. E ela coloca muito a questão dela ter uma alma leprosa, né? Dela ser impura. Ela se coloca muito nesse lugar e Jesus levanta, em vez de oprimir mais ainda. Ele diz, acaso não vês no muro da casa a flor que abre as pedras? A gente vê essa imagem, né, da florzinha saindo da pedra, né? E aí ela diz, mas tem esperança para mim, Senhor? Porque ela acha que não merece mais nada, não merece ser feliz, né? E aí ele diz assim, para mim não importa o passado, mas o que vais fazer daqui para frente. Olha só. Então, agora olha a disposição dela para a mudança. Como ela já estava com aquilo ali, uma alma muito sofrida, né? Querendo muito. Porque, na realidade, ela vivia em busca do amor puro. Na realidade, era isso. Teve uma grande decepção aos 15 anos de idade e procurou esse amor em outras coisas, em outras pessoas, mas ela procurava o amor puro, né? E aí ela pergunta, então, tem esperança para mim? O que é que eu faço, então? Aí é quando ele diz, vai amar os filhos. Mas como? Se meu ventre já foi varado mais de 1000 vezes. Ela fala, né? Aí ele vai amar aqueles filhos que não têm mãe e aquelas mães que não têm filhos. Então, aí ele coloca o papel da maternidade nela, independente de qualquer condição. O papel da maternidade, ele pode ser desempenhado por qualquer mulher. Porque ela vai cuidar, a maternidade é cuidar do outro. Amor em hebraico não é só um sentimento. A raiz da palavra amor quer dizer cuidar, é uma ação. Então, ele coloca que ela pode cuidar, e ela vai cuidar dos leprosos, né? Ela vai ser mãe dos leprosos dela, até ser um deles também. Então, ele coloca aí a maternidade para ela, para uma pessoa que seria impensável. Ela mesma
não imaginava, né? E era o sonho dela, realmente, né? O amor puro, e o amor puro se encontra muito aí, realmente, quando a gente cuida, né? Do outro, quando a gente tem essa maternidade, que aí ele já traz com ela a família espiritual. Não tem mais aí barreira de sangue, de nada, né? É aqueles que encontrar pelo mundo. Os filhos sem mãe e as mães sem filhos. É isso, né? Então, em vários momentos, além dele ressaltar, ele coloca para a mulher, mesmo que não tenha gerado essa aptidão e essa missão, esse pedido dele para cuidar das pessoas, né? Fez isso com Maria de Madalena, fez isso com Joana de Cusa, não foi? Mandou ela de volta para casa, Joana de Cusa. Fala aí um pouquinho, Blanda, de Joana. Brenda, deixa eu só trazer só para reforçar, né, o que Cris trouxe sobre a mulher adúltera, né? Porque a raiz do amor é cuidar. E a Amélia Rodrigues ela vai reforçar o seguinte, que no final, antes dos encarnes dela, eis que chega um moribundo, enfermo e doente. E quem era esse moribundo? Era o ex-marido dela. E ele começa a narrar, né? Ela fala de Jesus, ela recebe ela começa a falar de Jesus, ele não fala desse Senhor porque ele tomou o coração da minha esposa, né? E aí a gente vê e ela percebe que está diante de quem? Do seu ex-companheiro. Ou seja, doar amor, né? Amor. Muito linda essa passagem aí. A gente tem que pensar numa coisa, sabe? A Igreja Católica, olha só, o Papa Gregório, lá no século VI, ele notou que as mulheres estavam falando muito no púlpito, e isso estava incomodando. E o que foi que ele fez? Ele ligou a figura de Maria Madalena com essa mulher do alabastro. Aliás, essa que você está falando é a mulher que... Adúltera. A mulher adúltera, exato. Mas ele ligou a mulher do alabastro para confundir, para que Maria Madalena fosse a prostituta, né, e as mulheres se recolhessem. Mas em 2016, ela foi considerada pela mesma igreja a apóstola dos apóstolos. Porque na igreja ortodoxa não tem no Oriente dizendo que ela foi prostituta, e nem no Novo Testamento, né? Ela levava uma vida como o homem levava. Era isso. Essa foi a maior questão. A maior problemática da má vida de Maria foi exatamente essa. Foi ela ter ousado aproximar-se do Cristo na mesma condição que os discípulos estavam. Ela ter ousado manifestar o Evangelho na mesma posição. E para isso ela foi considerada de má vida. É o caso de Maria e Marta, as duas irmãs. Porque havia o costume, se haviam homens reunidos falando da Torá, as mulheres tinham que calar-se e preparar a comida para servir à mesa daqueles que pensavam. Marta, naquela visão que aquela sociedade trouxe, ela estava, né, fazendo aquilo. E ela diz, Senhor, manda que Maria venha cuidar. Só que Maria, quebrando todos os paradigmas, sentava-se à mesa com o Cristo e ouvia as pregações. E ela absorvia como uma esponjinha. Essa que é a Maria da entre as irmãs. E aí Jesus Maria escolheu a boa parte. Por quê? Porque ela estava construindo o espírito dela, ela estava alimentando o espírito dela para as dificuldades que viriam depois. É bastante interessante. Mas nós só gostaríamos de dar uma pontuada, porque Maria de Magdala é a personagem do Evangelho que nós amamos de todo o coração. Temos uma paixão sem igual para ela, porque nós também muitas vezes nos sentimos pequenas. Nós também, muitas vezes, nos sentimos que não temos condições, que não vamos conseguir, que não somos merecedoras, mas ela conseguiu provar que, independente de quão fundo, quão longe você tenha caído na dor e no sofrimento, quando você abre o seu coração para o Cristo, sua vida é transformada. E ela, nós a amamos muito por isso, e o interessante é que nós precisamos recordar é que quando o Cristo sofre a questão da crucificação, e isso está em Humberto de Campos Boa Nova, os discípulos todos
se viam perdidos, completamente perdidos, discutindo, mas se Jesus era realmente o Messias, por quê? Por que ele não conjurou a traição de Judas? Por que ele se permitiu ser vilipendiado, humilhado nas ruas de Jerusalém? Os discípulos estavam discutindo por que Jesus não havia usado da força. Mais uma vez, havia usado da força para livrar-se daquela humilhação pública. Enquanto os homens e os discípulos, diletos do Cristo, estavam perdidos em discussões infrutíferas, o Cristo não conseguia manifestar-se. Porém, quem? Maria de Magdala, com o coração repleto de saudade e de um amor puro, ao invés de perder seu tempo em discussões, ela ia para lavar o corpo do Cristo, olhar mais uma vez para aquele ser amado, e no coração repleto de amor, ela foi ao cemitério, e só então o Cristo apareceu, por conta do amor de Maria, da Ela fé estava que ela tinha sintonizada, no né? coração. Ela Estava sintonizada. sintonizada. Isso, a sintonia. E isso, gente, me traz para os dias de hoje. Nós, mulheres do dia de hoje, a gente às vezes pode sentir que não tem muito o que fazer, mas só a força do nosso amor no nosso lar, por exemplo, vai fazer o Cristo aparecer na nossa casa. Talvez estejamos passando por dificuldades em nosso lar, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Quantos em nossa casa não estão em depressão, estão cansados? Quantos não estão pensando em suicídio, perdidos no vício, presos dentro de casa, no alcoolismo, na ilusão, nas drogas? Nós podemos ser Maria de Magdala nesse momento. E com o amor dos nossos corações, nós trazermos o Cristo, enquanto os outros estão perdidos nas discussões, minhas irmãs queridas que nos ouvem. Neste mês, vamos ser as mães daqueles que conosco vivem. Vamos acolhê-los com o coração e vamos, ao invés de julgar, acolher. Acho que essa é a mensagem que Maria de Magdala nos traz e que pode nos preencher os corações nessa noite. O Emmanuel diz o seguinte: entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, que ela sofreu as obsessões, né? Encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico. Olha, e ela viveu, depois disso, o apostolado dela, atormentada, sofrendo preconceito dos discípulos, sempre, eles não aceitavam ela, até depois, né, do holocausto do Cristo, e ela atormentada, porque ela tinha medo de cair, porque ela escutava o tempo todo o quê? Que ela era uma prostituta, que a qualquer momento ela podia falhar, eles esperavam isso dela. Então, isso abalava ela, né, que já tinha essa preocupação, essa autoestima baixa. Aí eu vou lembrar que todas essas palavras lindas que Blanda acabou de dizer, achei lindo, Blanda, trazer isso, né, que sejamos madalenas dentro de casa, e não aqueles que fogem. Aí eu vou lembrar que os nossos amigos aqui, Dr. Jefferson Santos, Arnaldo Almeida, que estão hoje, como Rinaldo, revestidos de uma carne, de uma personalidade masculina, pode fazer o mesmo, né? Que o que está faltando é justamente isso, é mais sentimento, é mais amor, para a gente equilibrar, né? Então, é um aprendizado. Jesus veio para espíritos e não para homem ou mulher. Ele fala para espíritos, isso aqui é para o espírito, não é para a mulher que ele está falando, né? Pode doer mais a gente porque é por causa da condição da gente atual, mas ele está falando para todos os espíritos, né? E aí eu acho que a gente, você trouxe isso para casa, para o ambiente doméstico, para a maternidade, né? Eu acho que a gente poderia falar de uma mulher que ela resume, ela é o nosso ideal de perfeição, né? O Emmanuel traz uma coisa muito bonita sobre Maria de Nazaré. Ele diz assim, ó, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como um lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus.
A gente lembra, gente, que Maria, que o nome dela quer dizer a querida de Deus, Maria foi uma missionária multifacetada, escolhida. Quem é escolhida? É aquele que já está pronto. Ela veio pronta. Que mulher que ia trazer no ventre o filho do homem, o Cristo de Deus. Olha só a sintonia, a afinidade, né? Então, ela foi discípula, foi apóstola do Cristo, né? Ali ela vira a ficha ali na cruz, é um momento muito bonito, porque quando ela sabe da prisão, João fala da prisão dele, ela sai desesperada para Jerusalém com João, vai até o Sinédrio, está fechado, vai até a prisão, é agredida, os soldados não deixam ela ver Jesus, o filho dela, segue ele na Via Cruz. Na Via Cruz, Cruzes, quando ia assim, uns soldados na frente, dizendo aquilo que diz em casamento, se alguém tem algo a favor desse prisioneiro, diga agora o cálice para sempre. Ninguém dizia nada, ela não entendia aquilo. Como? Cadê os coxos, os doentes, os cegos que meu filho curou? Ele não fez mal a ninguém, porque ninguém defendia ele. Ela achava que na última hora Deus ia livrar ele, vinha pedindo isso para livrar ele da prova, né? Mas quando ela está lá na cruz, no auge da dor, ela começa a lembrar daqueles momentos com ele alegrando a casa, cantando, ajudando na carpintaria. E aí ela lembra que lá no anúncio do anjo Gabriel, quando falou que ela ia receber Jesus, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade. E aí ela entendeu, é a hora do testemunho. É a hora de eu botar em prática tudo que meu filho amado me ensinou. Então, ali ela passou de discípula para apóstola. Ela se reergue, ela se vira para a mãe de Dimas, do suposto bom ladrão, e vai acalentar essa mulher, vai cuidar da dor dos outros, vai ser mãe dessa mulher. Vai dizer, é seu filho? Sim, é meu filho. E ali ela vai acolher aquela mulher e vai chorar junto com aquela mulher, né? Então, assim, ela é o nosso ideal. Eu não sei se você sabe, Blanda e Rinaldo, mas tem um capítulo no Alcorão só sobre a família de Maria. Vi ontem. Não sabia disso. E no Alcorão, ela é considerada uma das 4 mulheres perfeitas. As mulheres perfeitas consideradas a esposa e a filha do Maomé, né? E uma outra faraó. E ela é a figura central. Ela é citada 35 vezes, Jesus é citado 17 ou 19 vezes. E não é competição, não. Mas, assim, para você ver o quanto ela era admirada, respeitada, e esse ideal de mulher já perfeita, né? Então, você vê que no Novo Testamento fala assim, Maria, mãe de Jesus, porque Jesus é a figura principal, né? Quando a gente faz a referência, faz para o principal. No Alcorão fala Jesus, filho de Maria. Olha o respeito, né, dessa mulher. E lá no Alcorão tem tudo igual ao Novo Testamento, com relação à vinda do Messias. Entende que Jesus é o Messias, o anjo Gabriel está lá no Alcorão também, fazendo o anúncio, tudo direitinho, tudo certinho. Mas é dada a essa mulher, a toda a família dela, né? Porque ele veio uma família pronta, né? Em Zacarias, sacerdote, com Isabel, era todo um João Batista, o primo, né? Uma família robusta, José, para receber o Cristo de Deus, né? Então, essa é a Maria, né? Eu acho que você pode aí, de repente, falar mais sobre ela, que tem muito mais essa questão dela, né? De virar a mãe da humanidade. Como é que foi isso, Blanda? Conta aí pra gente. Eu creio primeiro o pensamento do Jefferson. Sim, vamos lá, Jefferson. Permitam-me acrescentar que, no meu modo de ver, a casa que tem uma mulher equilibrada, tudo se resolve e o lar vai, sim, encontrar a paz. É verdade, né? Isso é muito importante, mas não podemos nos esquecer que precisamos também de um homem equilibrado, porque a mulher também não é o reservatório do lixo espiritual e emocional dos outros. Não é o papel da mulher curar um homem completamente desequilibrado. Os dois têm que se equilibrar juntos. Ela pode ser o sustentáculo dos filhos, mas, gente, uma mesa não se sustenta num pilar só.
Uma mesa precisa de mais pilares para manter o equilíbrio. Então, Jefferson, eu concordo. Uma casa onde há uma mulher equilibrada, o Cristo vem com mais facilidade. Todavia, não é o papel dela curar sozinha. É necessário que o outro também busque o equilíbrio junto com ela, para que os dois caminhem juntos. Lembremos, uma relação, um lar é equilíbrio, são as partes unidas para formar um todo perfeito. Mas muito bom essa colocação. E a gente falar de Maria. Nosso coração hoje, nesse mês das mães, tem estado muito emocionado, muito emocionado. E Maria, ela com saudade do seu filho, veja, em Éfeso, ela ficou com João Evangelista, um menino que a acolheu como mãe. Mas ela ficava na casa em Éfeso e João passava a maior parte do tempo na igreja, pregando. Então Maria muito ficava só. Mas Maria não desperdiçava a oportunidade. Quando ouviram dizer que a Mãe Santíssima lá estava, peregrinos passavam para ouvir em primeira mão da Mãe Santíssima histórias sobre o Cristo. E aí ela sempre acolhia, recebia com amor, escutava as histórias, falava, aconselhava, dava o amor. Foi assim que ela foi construindo isso, porque ela acolhia todos aqueles deserdados como filhos. Ela os olhava com carinho. Quando Nossa Mãe Santíssima parte, antes mesmo de receber, digamos assim, o ambiente plácido que estava preparado para ela, ela quer ver os cristãos nazarenos, aqueles que estavam sendo dizimados, queimados, que estavam sendo torturados. E é muito lindo, e Humberto de Campos vai nos dizer que ela vai até aquelas celas, ela olha aqueles corações desalentados frente à dor e à dificuldade, aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles idosos, com o semblante abatido, sabendo da morte próxima, perdendo a fé. E Nossa Mãe Santíssima sopra no ouvido de uma menina: canta, minha filha, confia. E naquele momento, aquela jovem criança começa, com aquela voz de menina, a fazer um louvor ao Cristo. E logo toda aquela multidão está louvando junto. E eles vão para o martírio com a confiança. E acredito que todos, e nesse momento eu quero falar em especial às mães, meu coração hoje, porque muitas vezes, como disse o Cristo, são essas guerreiras silenciosas que sofrem muitas vezes amarguras, que sofrem muitos dissabores e dificuldades em seus lares. São essas mães que veem partir seus filhos, muitas vezes ainda vivos, mas perdidos para seu amor, pelas drogas, pelo vício, pela violência, pelas mães que têm seus filhos nos presídios, as mães que estão sofrendo o martírio de terem seus filhos nos hospitais. Veja que mãe quer ver o seu filho partir antes de si. Quantas mães neste momento, quantas mulheres anseiam por ser mãe e não conseguem, quantas mães estão tendo de abrir mão dos seus filhos por não ter condições de os manter. São tantos corações sofridos, são tantos corações que neste momento estão nas celas esperando a hora do martírio. E Nossa Mãe Santíssima está acolhendo essas mães. Minhas queridas amigas, abram seus corações. Nossa Mãe Santíssima lhe sopra ao ouvido e diz: louvem ao Senhor, minhas queridas, não percam a fé e a força. Eu oro por cada coração que nessa noite clama ao Senhor, para que Nossa Mãe Santíssima possa lhes envolver e lhes confortar, minhas amigas. Esse é o meu desejo para cada uma de vocês. Oh, que amor! Um coração de mãe falando, coração maternal. Oh, Maria Gabriela está concordando com você, está dizendo assim: Maria sublimou o amor de tal forma que todos que a conhecem se sentem acolhidos e adotados por seu amor. A mãe, de fato, da humanidade. Eu amo esse espírito, me emociona a sua lembrança, igual a Blanda, né? Olha, Maria, só um coração como o de Maria seria capaz de arcar com essa responsabilidade de ter essa colônia que recebe espíritos que se autoexterminaram, se suicidaram, né? A Legião dos Servos de Maria, que são muitos, trabalha silenciosamente, igual a ela.
E aí a mensagem aqui é o seguinte: Deus também é silenciado pelo mundo. Ele também não aparece nos outdoors, ele não aparece no nome dos prédios, mas nós estamos dentro do pensamento dele, respiramos por ele, somos filhos dele, DNA. É tudo para a gente, né? O Pai, é o Pai amoroso. Então, essas pessoas, essas mulheres, outras anônimas que nós nem trouxemos aqui por conta do tempo, já estamos finalizando, mas que foram apóstolas, assim como temos hoje discípulos e apóstolas do Cristo, independente do reconhecimento verdadeiro não é aqui da terra, porque o reino de Deus não é daqui, como Jesus disse, né? Meu reino não é daqui. Então, tranquilizemos nossos corações, né? E aí, doutor Jefferson Santos disse, quando descobri, em Memórias de um Suicídio, o papel de Maria, mãe de nosso irmão maior, Jesus, eu fico sem palavras para agradecer. É verdade, Jefferson, é verdade, né? E a gente pode recorrer, porque é um coração de mãe. A oração que a gente faz a ela não é a toda. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ela, quando estava na terra, ela pedia muito, viu, a Jesus, e ele acatava, como um bom filho. Ela intercedia, porque ele era sensível às dores do outro, muito sensível. Então, ela já intercedia e a gente recorre a ela mesmo, a nossa Mãe Santíssima, né? A rosa mística, né? Emmanuel, para finalizar, então, meus queridos, diz assim, ó, eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Imarcessível é o quê? É que não perde o vício, o frescor, incorruptível. Esse é o sinônimo, exatamente o que o nosso querido Dr. Jefferson trouxe. Muita paz. Blanda, obrigada por essas palavras, por essas lágrimas. Rinaldo, obrigada por esse momento incrível. Dr. Jefferson, Maria Gabriela, outros amigos que estavam aqui, né, emocionados como a gente, na mesma sintonia, a Isa Freitas, né? Márcia, quem mais? Maria das Graças, Tânia. Fiquem com Deus todos. Que Maria nos cubra com seu manto. Eu só quero agradecer, primeiramente, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa parceira TV7, que concede todo mês esse espaço para a gente fazer esse trabalho com muita simplicidade, com muita humildade, né? O nosso irmão aí, Marcos, está chegando aí do Núcleo Espírita Nova Luz, Pombal. Isso, Está chegando aí com a gente, seja bem-vindo, meu amigo. E a gente agradece a Branda que aceitou o nosso convite, primeira pessoa. Quando eu vi o bate-papo dela com a Cris, eu digo, Cris, me dá o telefone dessa menina aí. E aí Cris me passou, e Cris é uma parceirona, né? Uma irmã do coração que Papai do Céu nos deu nessa pandemia. A Branda também, a Gabi, e a tantos outros irmãos que, se não fosse a pandemia, a gente não se conhecia. E eu sou muito feliz por essa oportunidade. Diga, Branda. Eu acho que no meu coração só tem gratidão. A gratidão pela caridade, de vocês terem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, de falarmos de um tema que para nós ele é incrível e maravilhoso. Só temos a agradecer a Deus pela bênção do serviço, agradecer também a espiritualidade amiga que nos trouxe corações tão queridos, o Rinaldo e a Cris, para as nossas vidas, para nos ajudar a aprender e a buscar sempre mais. E muito, muito obrigada pela paciência de nos ouvir, pelo carinho, muito obrigada. Eu que agradeço, e vamos, nesse momento, agradecer a Gabi aí, a Dr. Jefferson, que é de lá de Centro Espírita Paulo de Bezerros, a oportunidade. E a Brenda. Brenda, me fala do teu centro aí. Antes de falar do meu centro, eu quero mandar um cheiro para o seu Arnaldo, seu Arnaldo, que está aqui acompanhando a nossa live, é um querido, um amigo também do coração. E nós somos trabalhadoras da Casa de Oração Espírita André Luiz, aqui com a presidente Dona Marlene. Trabalhamos já há alguns anos com palestras, com estudos,
Temos também atividades de socorro a comunidades em situação de vulnerabilidade, todos os meses. E também somos trabalhadoras da Federação Espírita do Estado de Sergipe, do setor de comunicação. Também mando um abraço ao pessoal da TV7, que também são nossos companheiros nas nossas lives. E deixo aqui o convite para quem quiser conhecer os nossos trabalhos. Tanto a nossa Casa de Oração tem um canal aqui no YouTube, Casa de Oração Espírita André Luiz, quanto a Federação tem o canal FES TV. Então, se todos puderem, deem uma passadinha lá, deem uma olhadinha nos conteúdos. Vamos nos fazer um só. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque não existe o centro daqui ou o centro de lá, todos os centros são do Cristo. E com a pandemia, a internet nos uniu. Então, hoje, nós somos todos do mesmo centro. Nós somos todos de Ismael, estamos sob a mesma bandeira, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. Agora eu vou passar para a Cris fazer a spoiler dela. Tua spoiler, Cris, agora. Fazer o quê? O spoilerzinho. Ah, sim. Do centro, teus trabalhos. Ah, certo. Pois é. Então, um dos projetos... Eu sou do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né, do NEP, companheiro aí de Rinaldo, e eu também sou do projeto Escutatória, que a patronessa é Maria de Nazaré, porque é um projeto de prevenção ao suicídio. Então, ela que nos ampara, nos conduz, né, nos orienta, a gente sempre está se reportando a ela aí nesse sentido, a sua equipe, né, espiritual. Graças a Deus, o trabalho, assim, a espiritualidade, ela dá demonstrações do caminho, né? Eu só queria falar aqui sobre o primeiro dia que a gente saiu para fazer escuta na rua, que a gente vai com as cadeirinhas para a rua para conversar com as pessoas, né? Nesse primeiro dia que a gente foi, que a gente não sabia que 15 de setembro era aniversário de Rubem Alves, que é o inspirador do nome escutatório e do projeto também, a gente atendeu vários casos de ideação suicida. Um deles, a pessoa, depois de terminar a conversa, mostrou uma bolsa enorme que ela tinha, a gente não sabia porque era uma mulher, estava cheia de pedra, ela ia se jogar no rio, porque a gente fez no Marco Zero, da cidade do Recife, quem conhece é na beira do rio. Então, ela ia se jogar ali. O guarda municipal veio perguntar para mim o que é isso. Eu expliquei para ele, ele disse, graças a Deus que vocês estão aqui, porque todo final de semana tem uns 3 querendo se jogar. Olha só, então a necessidade é muito grande, né? A gente não tem noção, não, porque muitos casos de suicídios, assim, a gente calcula que o dobro é o real, porque não se computa. Porque as pessoas têm vergonha, diz que a pessoa caiu, não sei de onde, levou uma topada e tal, e aí eles não são calculados, né? Então, eu fico muito feliz da gente ter falado essa noite, né, sobre essas mulheres, sobre Maria, porque a gente está sempre recorrendo a ela no escutatório, né? E é isso, fora isso, eu sou da Federação Espírita Pernambucana, também contribuo lá no Núcleo Espírita Alta de Souza, aqui em Recife também. E a gente é cidadão do mundo, né? Como o Blanda falou, a gente começa a ser de todo mundo. A gente não pode nem dizer assim, sou de tal casa, pode até trabalhar mais, não, mas tá todo mundo junto e misturado, é isso mesmo. Qualquer lugar a gente vai e trabalha com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Obrigada pela oportunidade. E aí, fale você agora do estudo de Lucas. Convido o povo. Quero convidar todos e a todas, né? Quero dar um abraço aqui para Maria das Graças, que está lá em Lajeado assistindo a gente também, logo ali no sertão. E a gente tem todos os sábados, a gente convida a todos e a todas para o nosso estudo de Lucas, né, de Honório de Abreu, e a gente iniciou agora em fevereiro, e aí a gente tem a eternidade para estudar. E aí, Cris é minha parceira, essa amigona aí, esse coração generoso que tem nos dado uma força enorme, né? Eu acho que um homem sem uma mulher não é ninguém, com todo respeito aos homens. Mas eu sem as mulheres não sou nada, não. Tem que ter alguém para pensar e para sentir. E aí essa parceira tem me ajudado muito a fazer esse trabalho, convidando os amigos e irmãos. E eu sinto pena, porque eu convidei a maioria da parte dos netos, tem mulheres, e algumas delas se recusaram, ficou tão triste, mas vamos ver se na próxima vez ela vai estar com a gente. A Maria Gabriela dizendo, é apaixonada. E eu espero um dia, quem sabe, a Brenda aí possa um dia dar o ar da graça para
tecer os comentários de Luca também. Convite está feito. Então, queridos, muitos não sabem, apesar de eu morar em Sergipe há muitos anos, eu sou pernambucana, eu sou de São Caetano, uma cidadezinha desse tamanhozinho, São Caetano, do lado de Caruaru. Inclusive, Isso. queria dar um cheiro para o Centro Espírita de lá, que é o Centro Espírita Allan Kardec. E é bem pequenininho, gente. E uma cidade, assim, que ainda existe muito preconceito. Tanto é que eu e minha mãe, nós só entramos nesse centro pela primeira vez quando retornamos lá alguns anos atrás. Mas desde criança a gente sempre teve muita vontade. É só depois de adulta nós conseguimos. Então, um grande beijo para todos do Centro Espírita Allan Kardec lá em Pernambuco, lá em São Caetano. Um cheiro para todos e eu espero, quando passar essa pandemia, estar presente em todos esses trabalhos com vocês. Com toda certeza. Vamos nos conectar ao coração maior, que é do nosso mestre. E aí a São Caetano, perto de Lajeado. Isso mesmo, Maria da Graça. A gente passa bem pertinho mesmo para ir na casa dela. É só tudo. Jesus, mestre divino amado. Só nos resta, mestre, te agradecer. Agradecer também a esse espírito que com muita humildade, com muita simplicidade, te acolheu. E que hoje socorre milhares e milhares de espíritos no mundo afora. Sejam os encarnados, sejam os desencarnados. Maria de Nazaré. Ó Senhor, põe no coração dos homens a tua misericórdia divina, para que eles possam um dia despertar e que todos nós somos iguais perante a Deus. Abençoa as nossas queridas irmãs, a Branda, e Deus abençoe o lar dela, a família dela, os amigos dela, os trabalhos dela. E Jesus ilumine o espírito cada vez mais no amor de Maria. Abençoe a Cris, a sua família, a sua irmã. Abençoe a ela, esse espírito que trabalha tanto em contribuir na divulgação da nossa doutrina espírita, que o anjo da guarda dela, o guia espiritual dela, o guia de tarefa dela possa ajudá-la a transpor as dificuldades oriundas, seja ela qual for. E por que não, mestre, eu te peço também favor de todos os irmãos, todas as irmãs que estão conectados agora, os que irão se conectar a esse estudo tão maravilhoso e gratificante, seja manhã, tarde e noite. Que tuas bênçãos, divino mestre, possam recair sobre os nossos corações e que nós possamos, junto, unidos, encarnado e desencarnado, trabalhar para a implantação do teu reino nos nossos corações e nos corações de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos ampare, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia dos amigos aqui na telinha e dos amigos aqui no chat. Valeu. Tchau, tchau, gente.